Olá, galera! Bem-vindos! Hoje nós vamos falar de redação. Temos uma proposta aí para começar a nossa conversa. Você já deve ter tido acesso a ela, não é verdade? Deve ter aí com ela em mãos. A nossa proposta de hoje é do Enem 2017, que fala aí sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E aí, se esse tivesse sido o seu tema, será que a gente tem alguma coisa para falar sobre ele? Ou será que seria um completo vazio na hora H? Vamos lá, vamos ver. Primeiro de tudo é que a gente não precisa se precipitar, a gente olha o tema, não precisa ficar assustado, não precisa entrar em pânico, porque toda proposta traz pra gente textos motivadores e a gente tem que partir deles. Não adianta querer fugir, não adianta, né, achar que eles não vão te servir. Olha para eles com carinho, que com certeza você vai achar muita coisa boa ali para incrementar a sua redação. Então, vamos lá, vamos começar? Temos aqui 4 textos, se eu não me engano. Então, 4 textos. Então, vamos começar aí do primeiro. Temos aí uma legislação, capítulo 4 do direito à educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a sua vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ótimo, então a gente já viu que a educação é um direito da pessoa com deficiência, beleza? Essas linhas super retas aí para você. Então, ótimo. Então, é assegurado para ela um sistema educacional que seja o quê? Inclusivo, isso é direito dela. Então, você já sabe aí que a pessoa com deficiência, ela tem seus direitos. Em seguida, nós temos aí, para que ele desenvolva aí suas características, não é? O máximo desenvolvimento possível de seus talentos. Então, todo mundo deve desenvolver os seus talentos e habilidades, independente da maneira que são. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, já começamos a ver os responsáveis, né? Temos daí, se é um dever do Estado, o Estado é responsável. Se é um dever da família, a família é responsável. A comunidade escolar também e da sociedade como um todo. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Ótimo, já temos aqui, ó, o poder público tendo que tomar medidas. O poder público pode sim ser um agente nosso, não é verdade? Olha lá, ele pode sim ser um agente. Olha o que ele pode fazer: assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Então, são elementos que a gente já vai coletando para começar a integrar no nosso texto. A oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Então, oferta de educação bilíngue em Libras. Você já ouviu falar disso? Você já teve acesso a esse tipo de educação? Você já viu isso na sua realidade? A gente começa a observar aí, lendo a legislação, que existe, né, um vácuo, um vazio entre o que está escrito e o que está na prática. Oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então, é importante que eles sejam autônomos e que participem. Aqui a gente tem a Lei 13.146, que é justamente a Lei da Inclusão. Essa lei aqui é a Lei da Inclusão. Isso é importante porque ela não vai falar pra gente apenas das pessoas, né, das pessoas surdas. Ela vai falar não só dessa comunidade, mas também de todas as pessoas com deficiência aí. Só que a gente tem um nicho aí, que é o nicho da surdez. Então, a gente tem que se ater a ele. Beleza? A gente sempre vai levar a discussão para esse lado aqui. Meu F ficou muito ruim. Peraí, vamos apagar ele aqui. Olha lá. A gente tem um grupo específico a ser tratado lá, que o tema disse pra gente, que é a questão da surdez, né? Das pessoas que têm alguma questão auditiva aí. Ótimo. Então, texto 1 foi lá, né? O que sabemos do texto 1? A lei da inclusão, então existe uma legislação para isso. Sabemos também que a educação é direito de todos. Olha lá, a educação é um direito de todos, não só
não só das pessoas, né, plenas de suas capacidades aí motoras e cognitivas, mas de todo mundo de um modo geral. Ótimo. E é claro, né, que a gente está pensando aqui, quando a gente pensa em oferta de educação bilíngue em Libras, tem que pensar, tem profissional para isso? Então, isso aqui, ó, a gente já observa, eu vou grifar que eu acho que vai ficar melhor. Isso aqui a gente já observa que é um desafio. Lembra lá do nosso tema, que ele falava sobre desafio? Então, oferta de educação bilíngue em Libras, olha lá, como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Então, a gente já tem um desafio aí a ser tratado. Ótimo. Texto 2. Matrículas de surdos na educação básica e educação especial. Então, temos um gráfico que fala ali, né, começa em 2011, termina em 2016. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de análise. E nesses 6 anos, que é uma margem de tempo considerável, o que a gente observou? Olha lá. Em preto, nós temos aí as classes comuns, né, alunos incluídos. Lembra lá que eles precisam ser incluídos. E em branquinho aí, sem estar preenchido, as classes especializadas e exclusivas. O que a gente observa disso aí? Tá vendo que esse gráfico, ele tem uma queda? Ele tem uma queda tanto quando a gente fala das classes comuns, como tem uma queda de quando a gente fala das classes especializadas, né? Então, essa matrícula de surdos, ela tem uma queda. Então, a gente observa aí que há uma queda nessas matrículas. Se há uma queda nessas matrículas, temos um outro desafio pela frente, que é justamente a escolarização dos surdos, não é verdade? Se eles não estão se matriculando, eles podem não estar alcançando aí o nível, né, de escolarização necessários para, de fato, se integrar à sociedade aí em todos os aspectos. Ótimo. Texto 2 já trouxe mais discussão pra gente. Texto 3. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho, não tolera preconceito, valorize as diferenças. Então, a gente já vê que esse exemplo aqui é de uma pessoa que está capacitada, né? De uma pessoa que teve aí um desenvolvimento educacional. Então, só que ele vai enfrentar pela frente um outro desafio, que não é só dele, mas de toda a comunidade surda, né? Que é justamente o preconceito. Ele tem aí um preconceito para lidar pela frente. E esse preconceito tem muito a ver justamente com uma palavra-chave que pode ser usada, deve ser usada aí na sua redação, faz parte do vocabulário, que é o capacitismo. Então, já temos aí vocabulário, já temos aspectos, né? A gente tem ali já afirmações, educação é um direito de todos, temos aí uma legislação que dá base para que a gente exija que isso seja cumprido na prática, né? A gente tem aqui o que está na lei, né? A lei versus a realidade. A gente tem um recorte da surdez, a gente tem um recorte da educação. A gente tem mais recorte, que é o do desafio. A gente tem um recorte de ser no Brasil. Por que ser no Brasil vai fazer a diferença aí? Porque você tem que lembrar que o Brasil é um país desigual. E ele vai ser desigual em vários aspectos. Ele vai ser desigual na educação. E ele vai ser desigual na educação para pessoas com deficiência. E nesse caso, né, exclusivamente ali tratando as pessoas com surdez. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, vamos seguir. Vamos ver lá o que a gente tem no nosso texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais Libras foi reconhecida como segunda língua oficial do país. Você sabia que Libras é a segunda língua oficial do nosso país?
Se não sabia, o que isso reflete? Justamente o nosso desconhecimento acerca das questões dessa comunidade, acerca de o que compõe, né? Quais grupos compõem aí a nossa nação. Então, quando a gente observa dados como esse e se surpreende, ou se não, a gente começa a ponderar aí, de fato, se essas questões, que, né, legislativamente já estão sendo tratadas, ela está na realidade, de fato, de maneira concreta, e se a gente está tomando medidas para que elas aconteçam. Beleza? A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva. Então, a gente precisa institucionalizar, apoiar o uso e difusão das Libras. Isso é uma ação que a gente deve fazer? Deve. Isso aqui, ó, são ações que devem ser tomadas. Quem pode tomar? Tanto o nosso poder público, em geral, né, quanto as empresas concessionárias de serviço público. Então, a gente já tem de quem cobrar. Professora, mas eu estou copiando o texto motivacional. Não, você está retirando, coletando informações para construir o seu próprio texto. A gente não vai aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, não vai caracterizar a cópia. A gente vai coletar essas informações, sintetizá-las, né, e conseguir revertê-las em novas informações, acrescentando o que a gente conhece, o que a gente sabe sobre o tema. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo, argumentativo, vamos ficar atento ali à tipologia. Então, um texto dissertativo, argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Olha lá, Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, a gente tem sobre esse tema questões aí a serem abordadas, né? O que a gente tem sobre ele? Quando a gente se depara com o tema, a gente vê que a gente tem que falar da formação educacional. A gente tem que falar de surdos e a gente tem que falar que eles estão no Brasil. E a gente tem que apontar também os desafios. Lembrando que desafio não é só dificuldade, né? Os desafios, eles incorporam tanto as dificuldades para que isso aconteça, quanto ele fala para a gente também sobre as alternativas para que elas ocorram. E a gente tem que buscar essas alternativas aí também ao longo da nossa produção textual. Beleza? Então, tá bom. Se a gente olha aqui, mais um dado para vocês verem. Se a gente olha a Lei da Inclusão, ela é uma lei de 2015. E se a gente olha a primeira escola de surdos do Brasil, né, ela é de 1857. De 1857 para 2015, o que a gente tem? A gente tem um lapso temporal de 158 anos. E vocês conseguem observar nesses 158 anos aí, a gente conseguiu resolver esse problema? É um problema que atravessa mais de um século, né? A questão da inclusão, a questão da escolarização, e o que a gente vê lá no nosso texto 2 é que há uma queda na matrícula de surdos. Então, a gente vê que o tempo não remediou a questão, a legislação não remediou. Então, de fato, a gente precisa ter ações mais eficazes, mais eficientes para que a gente consiga, de fato, alcançar a nossa solução. Quando a gente vai escrever a nossa redação, é muito importante que a gente comece aí a partir de um projeto de texto. Então, você pode começar tendo o quê? Uma estratégia de abertura. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer um recorte temporal? Você vai falar desse lapso temporal, de quando a gente começou a tomar alguma medida até hoje, o que isso resultou, ou se isso resultou em alguma coisa? Então, você pode fazer um recorte temporal. Um recorte histórico aí, né? Melhor do que temporal. Você pode fazer um recorte histórico. Você já tem um lapso aí, você já tem um processo que pode ser analisado. Quando você vai falar da estratégia de abertura, você pode falar de como, dos desafios que as pessoas surdas enfrentam, né? Os desafios que as pessoas surdas enfrentam. Olha lá.
Você pode falar também sobre a questão da desigualdade no Brasil. E como essa desigualdade se reflete ali na questão da surdez. Porque, afinal de contas, né, nós temos aí um recorte bem específico para ser analisado. Você pode começar falando também sobre a educação. A educação é para todos. Você pode começar aí partindo desse ponto, não dessa frase específica, mas desses recortes. Qual o problema que a gente tem? Quais são os desafios aí que a gente tem para enfrentar quando a gente fala de problema? A gente tem a questão da escolarização. Isso implica em quê? Capacitação profissional de profissionais, né? Dos profissionais da educação. A questão dos profissionais da educação, quer dizer que eles são capazes? Não, quer dizer que eles precisam, de fato, ter aí uma capacitação para conseguir lidar conseguir dominar as libras, né, a língua brasileira de sinais, para que eles consigam, de fato, incluir essa comunidade. Então, a gente tem a escolarização, a capacitação, a gente tem a questão do preconceito. E a gente tem aí as questões, né, sobre a marginalização. A marginalização aí dessa população. A partir disso aí, você já é capaz de construir a sua tese. O que você vai recortar aí de tudo que a gente analisou e do que você tem, né? Do que você conhece sobre o tema. Além disso, é muito importante trazer repertório. E aí eu separei para vocês aqui alguns para comentar. Então nós temos Cidadão de Papel, a obra ali do Gilberto Dimenstein, que fala justamente sobre a questão da lei na teoria, no papel, e ela na prática, né? Nós somos cidadãos, mas essa cidadania parece que só consegue ser plenamente exercida nas leis. A gente não consegue levar isso para a realidade, a gente não está conseguindo aplicar isso à realidade. A gente pode falar do princípio da isonomia. O que seria o princípio da isonomia, né? Nós temos aí um repertório jurídico, que é justamente falar sobre a questão da igualdade, né? Um subtópico ali da igualdade. Por quê? Igualdade não é tratar todo mundo igual, afinal de contas somos diferentes. Então temos que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes, para aí sim atingir a nossa isonomia. Você conhece algum surdo? Você tem um relato? Você tem alguma questão ali que você pode associar à sua vida? Quem você conhece? Temos um grande músico aí, Beethoven. Beethoven era surdo e ele de fato conseguiu se desenvolver profissionalmente de maneira brilhante, sem que a surdez o tornasse incapaz de fazer qualquer coisa que ele desejasse. Então a gente tem um exemplo, a gente tem um relato que a gente pode trazer. Trouxe para vocês também uma citação de Paulo Freire. Se a gente fala de educação, a gente pode falar de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? Você consegue, e ó, a gente está falando sobre inclusão, a gente está falando sobre diferenças. Então a gente já tem um repertório aí para conseguir te guiar na hora de estabelecer as suas associações e conseguir trazer o seu repertório também para a sua redação. Falando de propostas de intervenção, a gente já marcou lá nos textos quem pode ser agente, o que pode ser feito. Se a gente fala de proposta de intervenção para educação, de um aspecto educacional, sempre teremos o MEC com a gente, né? O nosso Ministério da Educação. Tudo bem? Eu espero que eu tenha te ajudado aí a abrir a sua cabeça um pouco para esse tema da redação e boa escrita. Tchau!